pessoal, graça e paz. Hoje nós estamos realizando um trabalho que nós gravamos ele no dia 4 de agosto do ano passado, quando a gente estava lá na igreja do Evangelho Quadrangular, na parte da escola bíblica. Então você vai estar vendo nesse vídeo alguns dizeres que vai dar a entender que vai ficar mais dias e tal, mas assim, é só isso que a gente está fazendo mesmo, que fala sobre pecado, perdão e salvação. Fica até o final, que com certeza Deus vai falar com você. Grande beijo. Falar sobre pecado e perdão, tá? Então vamos fazer uma oração breve aqui e vamos estar falando com o nosso Senhor. Senhor, graça te damos, ó Deus, por este momento. Eu te peço, ó grande Deus, que esse trabalho que estamos fazendo aqui improvisado seja um trabalho muito abençoado, muito maravilhoso, e que o Senhor esteja aprovando, e Espírito Santo, que o Senhor esteja entrando no coração das pessoas com esta palavra, trazendo temor, trazendo, Senhor meu Deus, mais desejo de estar perto do Senhor, mais desejo de fazer o que o Senhor quer e ter consciência da vida futura. É o que nós te pedimos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer aí, irmãos, um trabalho rápido, né? Geralmente a gente fica uma hora e meia conversando. Vamos fazer, diminuir um pouco aí para não, quando eu enviar o vídeo, ele não ficar muito pesado. Calculei 30 a 40 minutos, só para a gente não ficar sem esse trabalho, tá bom? Então vamos começar falando sobre perdão. Geralmente quando a gente fala assim o tema perdão, as pessoas já pensam assim, eu perdoar alguém. Não, nada disso. Perdão, na soteriologia para quem não sabe, é a teologia da salvação. Então, tudo que vai falar nesse mês é sobre soteriologia. Tá? Hoje, perdão e regeneração, tá? Esses dois que a gente já está falando. Aí depois vai ter sobre santificação, vai ter sobre justificação. É isso aí. Eu não lembro direito todos os temas, mas cada tema vai estar falando tudo sobre um tema dentro da soteriologia, que vai ser dentro do livro de Romanos. Tá? Como eu falei, hoje nós vamos ler os 3 capítulos, mas não vamos falar algumas coisas. E é claro, vai ter capítulo a mais também, com o capítulo 8, que tem versículo aqui para a gente ler. Vamos ler alguma coisa fora do livro de Romanos também, mas tudo dentro daquilo que Romanos está trazendo, tá bom? Então vamos começar sobre o pecado, porque assim, a gente entendendo o pecado, aí as outras coisas tudo vem na sequência. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre o pecado. A gente pode ver que você já se pegou falando o pecado, os pecados, e talvez você não percebe, mas você está falando de coisas diferentes. O pecado, que é assim, Cristo morreu, né, naquela cruz para nos libertarmos do pecado. Então, existe essa coisa que muitas vezes as pessoas não entendem e falam assim, puxa vida, eu fui liberto, eu recebi santificação, purificação, eu fui batizado nas águas, eu mudei minha vida, estou num processo de santidade, mas continuo exercendo pecados, certo? Então é isso, você foi liberto do pecado, porém você continua realizando pecados. Então, o pecado é uma coisa, os pecados são outra. Vamos entender. Quando a Bíblia fala sobre o pecado, vou citar alguns aqui, alguns versículos que eu separei. Aqui está assim, ó. Romanos 6,12 fala assim, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Desculpa que aqui é rascunho. Vou ler de novo. Romanos 6,12. Não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Romanos 6,22 diz assim, vocês foram libertos do pecado. 6,23 diz,
o salário do pecado é a morte. Romanos 7,17 diz assim: não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E 8,2 diz assim: a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então você vê que tudo aqui que nós falamos, esses são 6 versículos, né? 5 versículos que nós lemos aqui, que todos falaram sobre o pecado. Se a gente for no livro de Tiago, capítulo 16, agora muda a coisa. Diz assim: confesse os seus pecados uns aos outros. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, esses dois nós falamos sobre pecados. Tá? Então, o que é o pecado? O pecado é aquilo que Adão conquistou para nós, infelizmente, né? Lá no Éden. O pecado, ele está em nós. Nós vamos ser salvos, nós vamos ser santos, nós vamos ser puros, porém o pecado estará sempre em nós. Por isso que há essa luta dentro da gente, porque o pecado está em mim e ele não vai sair. Ele vai sair quando eu tiver um corpo glorificado. No dia do arrebatamento, aí eu vou receber um corpo glorificado que agora sim esse corpo não vai ter pecado. Não vai ter o pecado. Então, toda vez que você perceber, o pecado é aquilo que Adão conquistou lá no Éden para nós, quando ele desobedeceu a Deus e ele comeu do fruto, e agora todo mundo nasce com o pecado dentro dele. Por isso que você ouve muitos dizer assim: nós já nascemos pecadores, porque nós já nascemos com o pecado entre nós. Muitas pessoas pensam um monte de coisa, por exemplo, acham que nós temos pecados, porque eu já vi a pessoa falar isso, que nós somos pecadores porque quando nossos pais têm o ato do sexo, que analisa que o ato do sexo existe um erro, e aí gera o pecado. Não tem nada a ver com isso daí, nem com outras coisas que você já ouviu falar. O pecado nós recebemos quando nascemos, assim que nascemos, porque isso já é herança. Você vai ouvir, você já deve ter ouvido muito essa frase. Nós temos uma herança adâmica, ou seja, Adão pecou e toda a humanidade nasce com o pecado. Isso quer dizer que nós nascemos destinado para o inferno, tá bom? Então todos nós que nascemos, agora nesse momento, está nascendo alguma criança. Essa criança está nascendo, já está caminhando para o inferno. Se não houver uma intervenção de Deus em nossas vidas, nós vamos ser condenados, porque é isso que nós merecemos, porque o pecado está em nós. E o céu não foi feito para ir pessoas que cometem pecados ou que têm o pecado nele. Por isso que há esse processo de santificação, purificação. E quando nós morremos, ou quando vem um arrebatamento, mesmo que sejamos vivos, vai haver um processo de arrebatamento que vai ter, nosso corpo vai ser glorificado. Então nós vamos ser igual a pessoas que já estão no céu, como os anjos que estão lá, entendeu? E agora vamos ter uma vida diferenciada, agora sem luta nenhuma. Mas por enquanto a luta está porque o pecado está em nós. Quando Deus te perdoa, Ele perdoa pelos pecados que nós cometemos. Somos salvos do pecado, sim, mas enquanto há vida, o pecado vai estar em nós. Na cabeça de muitos é isso, a gente se converte e aí nós não temos mais o pecado em nós, mas não é bem assim. Esse pecado, você vai batizar nas águas, ele vai continuar em você. Aí agora vai ser uma luta, porque agora você compreende o que esse pecado pode fazer. Ele vai gerar pecados, certo? Ele vai gerar pecados, então, através desses pecados, nós vamos estar desagradando a Deus, nós vamos estar desagradando as pessoas e muitas vezes desagradando até nós mesmos, através desses pecados. Quando Cristo está justificando a gente, à destra do Pai, Ele está nos justificando pelos pecados que nós vamos estar cometendo. Mas o pecado, esse daí, Cristo venceu na cruz, tá? Quando Cristo morre, é para
para que a gente possa ser salvo do pecado. A gente tem aí em João, ele escreve lá no Evangelho, capítulo 1, versículo 29, ele conta uma parte que João Batista João, o apóstolo, tá? Ele escreve dizendo que João Batista está conversando com seus discípulos e de repente Jesus vem vindo e ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 36 também, ele está andando em algum lugar e de repente ele vê de longe lá Jesus também e ele fala para eles: olha lá, eis aí o Cordeiro de Deus. Então Jesus, quando ele morre naquela cruz, ele é o Cordeiro de Deus, ou seja, lá no Antigo Testamento, as pessoas, quando elas tinham que fazer um sacrifício, elas pegavam um cordeiro, que tinha lá toda uma forma de ser esse cordeiro, e ele sacrificava esse cordeiro para que fosse feita a expiação do pecado de cada um, ou fazer algum voto, seja o que fosse. Mas eles matavam um animalzinho, certo? Um cordeiro, para que Deus pudesse apaziguar a sua ira. Só que o Cordeiro de Deus era Cristo. Aqueles eram cordeiros que eram mortos para poder apaziguar a ira de Deus. E agora vem o Cordeiro de Deus, que era Jesus Cristo, o nosso Senhor, que esse morre e esse tira o pecado do mundo. Você vê que João fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Somente na morte de Cristo, naquela cruz, que é tirado o pecado do mundo. Por isso que parece que existe uma conversa meia fora de texto, contexto. Por quê? Porque eu continuo pecando mesmo depois que estou batizado, santificado, justificado. Mas simplesmente isso, tá bom? Então, quando você lê algum versículo que você vê que está escrito assim, esse Romanos 7:17 é interessante porque ele fala isso, né? Não sou, ele está falando que aquilo que ele quer fazer, ele não consegue, aquilo que ele não quer fazer, ele faz. Aí ele cita isso: não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, certo? O pecado que habita em mim. Então aqui ele está tratando, os irmãos me perdoam aí, trabalhei à noite, tô meio sonolento, tá? Então de vez em quando eu vou bocejar aqui, vocês não estranham não. Então, ele está tratando sobre o pecado que está dentro de mim. Quando a gente vai lá em Tiago, né, que é 5,16, voltando, né, fala assim: confessa os seus pecados uns aos outros. Então, veja só, quando ele fala confessa os vossos pecados uns aos outros, ele não está dizendo o pecado que está dentro de mim. São coisas que eu faço para as pessoas. Então, eu preciso me confessar. Porque aí as pessoas podem me perdoar. Em relação a esse pecado, as pessoas podem me perdoar. Mas em relação ao pecado que está em mim, somente Cristo pode me salvar dele. Não adianta as outras pessoas, que isso não vai mudar na minha vida. Por mais que eu confessar, isso não vai mudar. Eu vou ter que lutar contra a ação desse pecado que está dentro de mim, porque ele sempre vai me levar a fazer coisas que são desagradáveis ao Senhor. Entendendo o que é pecado, nós vamos precisar de um perdão, certo? Esse pecado existe, nós precisamos de um perdão, que é um tema, o primeiro tema que a gente está fazendo, perdão. Então, o perdão de Deus é em relação ao pecado, tá? O pecado. E quando a gente tem consciência de quem é Cristo na vida da gente, de tudo que Cristo fez, para onde nós estamos indo, quando isso daí entra aqui e cai aqui, irmãos, as outras coisas são supérfluas, podemos dizer assim. As outras coisas são simplesmente coisas que preenchem, que completam a vida da gente. Mas não são coisas que é o foco da vida da gente. Por mais que eu tenha foco, não é o foco de morar nos céus, ou de morar com o Senhor eternamente. Tá bom? Então, Cristo venceu isso na cruz para mim. Quando ele fala que ele venceu,
Ou quando João fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Deus, ou seja, ele está perdoando o pecado que existe em nós. Ou ele está perdoando os pecados que nós cometemos. Seja em relação a pecado no geral, ele está nos perdoando. Isso daí é só Jesus. E é claro, né, que quando a gente vê, no caso, eu ofendo alguém, eu preciso ir até essa pessoa, porque para que a gente possa voltar até lá com a comunhão que a gente tem. Então essa questão de falar, me perdoa pelo que eu fiz, um abraço, todo esse ritual para voltar até a vida comum que eu tinha com essa pessoa, é mesmo realmente é para a gente se aproximar um ao outro. Então é por isso que a Bíblia fala para a gente pedir perdão, para a gente até liberar o perdão, mas para a gente voltar de novo. Agora, quem pode me perdoar mesmo do pecado é Jesus, somente. Tá bom? Entendendo isso, nós vamos agora ir para a parte da regeneração. Eu sou uma pessoa que eu nasci já condenada, podemos dizer assim. Todos nós nascemos condenados à ira futura de Deus, ou seja, viver eternamente viver eternamente num sofrimento eterno, pagando algo eterno, porque nós temos o pecado em nós. Mas a luta que Cristo, ou aliás, a missão que Cristo teve aqui na Terra foi justamente para a gente poder ser liberto desse pecado. Tá? Então, a regeneração, ou o novo nascimento, ou a renovação, são nomes citados, que é tudo a mesma coisa. Repetindo aqui, regeneração, renovação ou novo nascimento. Se você ouvir falar sobre novo nascimento na Bíblia, ela está falando acerca da nossa regeneração. O que é uma regeneração? Bem, quando a gente nasce, o pecado está em nós, então está operando pecados. Então nós estamos mortos diante de Deus, diante de Jesus. Estamos mortos em delito, como diz a Bíblia, né? Então nós vivemos assim só para cometer pecados, porque estamos mortos. E estando mortos, para a gente, Jesus não tem o mesmo valor de que quem já está, para quem tem um novo nascimento. Jesus tem um valor muito gigante. Agora, para quem está morto no pecado, Jesus é aquele Jesus que a gente sabe, morreu na cruz, que legal, né? Tá bacana, emocionante e tal, mas a gente não dá valor nenhum. Então a gente vive o quê? Pecando, tipo, caímos na prostituição, caímos na vaidade, caímos na mentira, e tudo isso é normal. Temos uma vida depravada, mas tudo isso é muito normal, porque estamos mortos. Para que a gente possa sair de estar cometendo pecados assim depravadamente, nós precisamos nascer de novo. Precisamos sair dessa vida. Nós vemos Jesus lá em João 3, onde Jesus conversando com aquele mestre, né? Aquele mestre lá, ele fala para ele assim, que ele reconhece que Jesus é filho de Deus, e ele de repente fala para Jesus assim, que como ele pode fazer para que ele possa estar desse jeito. Ele fala, você vai ter que nascer de novo, que é o novo nascimento. Ele ainda fala assim, cheio de ignorância, ele fala assim, mas mestre, como assim? Eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe nascer? Ele falou, não. O que é da terra é da terra. O que é espiritual é espiritual. Ou seja, aquele que é terreno faz as coisas terrenas. Aquele que é espiritual faz as coisas do espírito. E ele falou assim, o que nós estamos falando de nascer de novo é uma coisa espiritual. Então você vai ter que nascer de novo. Nova vida. Mudança de mente. Transformação. Você vai ter que ser outra pessoa. Você não pode continuar sendo essa pessoa que você é. E Jesus estava falando com quem? Com o mestre da lei. Quem que era esse mestre da lei? Esse mestre da lei era um homem que comandava, sabe, controlava, estudava, traduzia
Cada um fazia de uma forma, mas tinha a ver com a lei. Eles dominavam, o conhecimento deles era assim muito elevado em relação à lei mosaica. Aí ele fala: puxa vida, você é doutor da lei e não sabe o que eu estou falando? Jesus acaba até dando uma cutucada nele, né? Aí ele ficou meio assim, aí Jesus fala: ó, João é aquele que batizou com água, mas aí ele mostra para ele, né? Está aqui aquele que batizará com fogo. Que seja fogo, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela mostra o Espírito Santo de várias formas, como água, como vento, e uma delas também é fogo. Então, quando ele está falando assim, que ele batiza com fogo, ou seja, batiza com Espírito Santo. É, onde ele fala, né? A gente vê registrado no livro de Marcos, ele fala: aquele que crer e for batizado será salvo. Então, quando a gente tem uma mudança de mente, quando a gente tem um encontro com Cristo, aí os nossos valores mudam, a nossa consciência muda, o nosso entendimento muda. Aí nós começamos a perceber que o que nós fazemos desagrada muitas pessoas e o mais importante, desagrada a Deus. E aí a gente começa a querer mudar. Por isso que é um novo nascimento. A gente vê o nascimento é você sair de um estado que você é e entrar em outro tipo de estado. Antigamente nós vivíamos uma forma e nascemos, porque nós vivíamos uma forma lá que eu não faço nem ideia como funciona, como que era, o que a gente fazia, nem faço ideia, mas sei que um dia eu nasci da minha mãe, então eu entrei nessa vida aqui. Eu entrei nessa vida e quando eu vim nessa vida, eu vim nessa vida ficar carregando em mim o pecado. Agora eu vou entrar numa nova vida. É uma vida que não é mais a vida que o pecado me domina, mas é uma vida em santidade. Quando eu falo que eu tenho uma vida em santidade, quer dizer que agora é Deus que me domina. Agora eu vou querer agradar a Deus, porque o meu dominador antes era o pecado. Agora aquele que me domina hoje é Deus. Então eu vou ter que agradar a Deus, porque agora eu tenho uma outra vida. Então eu saí dessa vida de pecado, agora estou numa vida de santidade, que é a vida que vai me levar aos braços do Senhor. E agora, por menor que seja aquilo que eu fiz, vai me incomodar. Porque, desculpe, irmãos, me perdoe. Lembro vocês, trabalhei à noite e eu não dormi ainda, eu tô com muito sono. Então vamos lá. Hoje a minha vida é uma vida que aquilo que antigamente não era nada, que eu fazia com uma gravidade muito grande, hoje para mim, por menor que ela seja, isso vai me incomodar, porque eu sei que isso desagrada o meu Deus, desagrada o meu Senhor. Quem tem um novo nascimento, ele vive para agradar a Deus, que nós chamamos de adoração. Aquilo que eu faço, para Deus, eu estou adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor, então eu estou fazendo o gosto do Senhor. Então agora eu tenho essa nova vida, eu tenho essa regeneração. A palavra de Deus fala que em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus estaria trazendo, né, Paulo falando aos Coríntios, né, no capítulo 15, que Jesus estava trazendo um espírito vivificador. O que é esse espírito vivificador? Um Espírito Santo de Deus que dá para nós a vida. Jesus, ele morreu e ele conquistou nessa morte de cruz perdão dos pecados que fala, mas é dos pecados que é das pessoas. Mas ele conseguiu o perdão do pecado que está em mim. Ele conquistou o perdão do pecado que está em mim. E depois ele ressuscita para que ele possa estar justificando nossas vidas diante do Pai. Porque aí vão continuar tendo... Ele morreu, salvou do pecado que está em mim. E agora ele vai estar diante do Pai como um advogado meu, e ele vai estar justificando os pecados que eu cometer. Certo? É bem assim. Então, eu tenho que ter uma mudança de mente, uma mudança de vida. O pessoal chama no grego isso de metanoia. Hoje eu estou morto, recebi esse espírito de vida para que eu possa agora aceitar o Senhor.
Porque eu, no estado de morte, eu não vou conseguir aceitar o Senhor nunca. Porque eu estou morto. Quem está morto não tem uma atitude de forma nenhuma. Porque eu já estou morto em pecado. Agora eu tenho uma nova vida, eu tenho um novo nascimento, eu sou uma nova pessoa. Agora o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a olhar ao meu redor, ver as coisas que agradam e não agradam o Senhor. E agora eu vou tomar uma atitude de aceitar o Senhor, aceitar Jesus como meu Senhor, é claro, como meu único Salvador, e ter uma vida com esse meu Deus, tá? Mas para isso Deus me deu vida. E isso é chamado na teologia da salvação, na soteriologia, de regeneração. Somos regenerados. Nós vamos lá em Jeremias 31. Deus assim, muito injuriado, né? Muito entristecido com o povo dele. Ele fala assim: eis que enviarei o meu espírito, e o meu espírito eu colocarei num povo que esse povo ninguém vai precisar ensinar ele. Porque esse espírito já vai ensinar ele, já vai dar direção para ele. Ou seja, dar direção. Então ele estava falando sobre o quê? Sobre nos regenerar ainda em pecado. Como a gente sempre ouve falar, né, que a gente tem assim, hoje mesmo eu recebi da minha mãe fotos do dia do meu batismo. E ali a gente entende assim, nesse dia foi o dia da minha salvação. Ou a gente fala assim, não, o dia da minha salvação foi o dia que eu aceitei o Senhor Jesus. Mas na verdade, o dia da nossa salvação foi no dia da nossa regeneração. E agora, que dia que foi isso? Ninguém faz ideia. A gente não sabe quando Deus fez isso com a gente. Quando Deus me regenerou, nos tirou lá daquele pecado. Porque cada um tem um processo, cada um leva um tempo. Às vezes a regeneração, a salvação chegou até mim e eu acordei, mas vou levar aí mais um ano para mim poder aceitar o Senhor como Jesus como meu Senhor. Tem uns que hoje foi regenerado, daqui uma semana ele já tá novinho em folha, já tudo que tinha que fazer, o processo já foi na vida dele. Hoje ele já é uma outra pessoa com outra atitude. Então a gente não sabe exatamente o dia que somos salvos. Não tem condição de a gente ficar sabendo. Mas sabe que a nossa salvação, ela está quando nós ainda estamos em pecado. Quando a gente vai lá em Romanos, capítulo 5, ele fala que nós fomos salvos quando a gente ainda cometia pecado. Sois salvos quando ainda está cometendo pecado. Por isso, porque a gente estava nessa vida, podemos dizer assim, morta, e de repente o Senhor vem e coloca a vida na gente. E agora nós temos condição de perceber as coisas erradas e até mesmo condição de ir até ao Senhor, pedir perdão para o Senhor, se arrepender. Porque a Bíblia fala isso, que o que nós precisamos é nos arrepender. Quando nós nos arrependemos da vida pecaminosa que nós temos, aí o Senhor, ele vem e nos aceita. Tá? A palavra de Deus fala assim que não foi nós que aceitamos ao Senhor, mas foi Cristo que nos aceitou. Tá? Foi Cristo que nos aceitou. Então nós precisamos ter essa consciência. E assim, eu acho que a gente não tem que se acomodar em relação a pecados, mas a gente tem que lutar contra esses pecados aí. Lutar contra o pecado e lutar para não cometer pecados. Porque quem luta para não cometer pecados é um sintoma, é um perfil de quem encontrou a Cristo, quem tem uma nova vida. Né? E agora é o Senhor nos purificando, nos santificando, que são temas que nós vamos ouvir nas próximas sextas-feiras. E assim, agora ter uma vida com Deus, tá? E quem tem uma vida com Deus, ele luta para não pecar. Se você vê alguém falando assim, olha, eu sou convertido, eu sou uma pessoa de Deus, mas eu não ligo muito para os pecados que eu cometo, porque não são eles que vão me condenar. Ele está falando uma coisa certa, porém, ele não está sendo sincero, assim, ele não está sendo verdadeiro. Porque o verdadeiro até entende
que não é as nossas atitudes, inclusive os nossos pecados, as nossas atitudes como coisas boas e coisas ruins, essas coisas não vai nos levar ao céu ou ao inferno. O que vai nos levar é nós termos uma vida modificada, regenerada, né? Santificada, justificada por Deus e lutar, né? Lutar para estar agradando o Senhor, agradando o nosso Deus. É para isso que nós somos regenerados, para que agora a gente possa lutar. E se eu sou uma pessoa que eu estou acomodado com os pecados que eu cometo, então isso daí está me mostrando que eu ainda não fui alcançado pelo Senhor. Se você se sente assim, ore para que Deus possa te alcançar. Se você sente que foi alcançado, mas ainda está num processo de luta, normal, porque é isso mesmo. É dessa forma que vai funcionar mesmo. A gente vai estar alcançado por Cristo, porém desesperado porque a gente não quer pecar. A gente vê as pregações assim, os livros que Paulo escreveu para as igrejas, algumas vezes você vê ele desesperado. Ele falou, ô homem miserável que sou, né? Que aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Então ele está desesperado. E às vezes isso daí que, se você vai ver, parece assim, nossa, deve ser uma coisa assim tão, né, monstruosa. Não, às vezes é uma coisa simples que ele tá, que para ele já é pecado, porque todo o pecado desagrada o nosso Senhor. Se ele é grande, se é pequeno, sempre vai desagradar o nosso Senhor. Então, nós precisamos ter uma vida assim, totalmente coberta por Cristo. Ele precisa estar fugindo das aparências do mal, resistindo ao diabo. São coisas que a Bíblia nos ensina a fazer, para que a gente não venha cair em tentação. Tá certo? Vamos ver o que a gente pode passar aqui. O livro de Romanos, o capítulo 1, ele trata sobre o pecado lá dos judeus. Então ele fala sobre as pessoas aqueles judeus que estavam pegando imagens e começaram a adorar, né? Criaram imagens até, para que ele cria imagens de pássaros, coisas assim, e ali eles começam a adorar isso, adorar esses bichos. Aí eles falam, Romanos 1 fala que os judeus, eles foram tão perversos, foram tão maus, fizeram tanta coisa ruim, que Deus, lá no Romanos 1:24, fala assim que Deus colocou eles num pecado que era o pecado em relação a sexo, né? Que era a mulher daqueles homens judeus, elas começaram a desejar outras mulheres e começaram a ter uma vida sexual com outras mulheres. Isso daí é uma grande vergonha para os homens. Mas, para piorar, os homens também começaram a se interessar em outros homens e ter uma prática sexual com outros homens. Virou virou um mar de podridão. Então, assim, às vezes a gente fala assim, que Deus não faz esse tipo de coisa, mas está sendo bem claro lá, né? Que Deus, ele colocou eles nessa situação. Tudo isso aí por quê? Porque ele estava desagradando muito a Deus, o pecado dele estava ofendendo demais a Deus. No capítulo 2 fala mais de judeus, mas também fala também dos gentios, né, os chamados gentios, que são os gregos, que também eles também estavam pecando e a coisa não estava fácil. No capítulo 3 a gente ainda vem ouvir falar um pedacinho sobre o pecado, mas aí já começa a falar sobre regeneração. Aí começa a falar sobre regeneração, né? Vamos ver se eu acho aqui o que eu separei. Diz aqui assim, capítulo 3, no versículo 23 e 24, diz assim, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas no 24 diz que somos salvos por meio da redenção que há em Jesus. Então todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Porém, isso daí ainda não é o fim. Nós podemos ser salvos por intermédio, por meio da redenção que está em Cristo, que é a redenção que nós falamos que Cristo conquistou ao morrer na cruz por nós. Então, o único caminho é Jesus Cristo.
Não adianta a gente ficar buscando para Maria, para Paulo, para Pedro, para João, Tiago. Esses daí não vão resolver nada para a gente. O que eles tinham que fazer já fizeram, escrever essas cartas maravilhosas para a gente ter um caminho, né? Ter uma direção. E agora a parte de nós. A parte de nós é buscarmos esse caminho e perseverar. Precisamos ser perseverantes, tá? Lutar todos os dias das nossas vidas, porque todos os dias da nossa vida nós vamos ter grandes tentações, nós vamos ter grandes problemas, grandes dificuldades, nós vamos ficar lutando e é como se a gente estivesse dando, né, murro em ponto de faca, mas não, Deus está vendo isso, tá olhando para esse nosso sacrifício que nós estamos fazendo para manter uma vida santa. Quando a gente vê aqui que ele está falando sobre o pecado no capítulo 1 e 2 e parte do 3, no Romanos 2:20 fala assim, a lei nos deixa consciente do pecado. Ou seja, por que precisou Jesus vir e ser esse nosso redentor? Que é a mesma coisa de regenerador, vamos dizer, né? A regeneração é a mesma que redenção. Então nós temos aí um redentor que é quem? Cristo Jesus. Então, antes de Cristo Jesus conquistar conquistar o nosso perdão, o perdão do nosso pecado ali na cruz, existia a lei mosaica, onde o pessoal acompanhava essa lei, e essa lei ela mostrava que o pessoal estava em pecado. Tem muita gente que fala assim, ó, vamos deixar de lado a lei porque a lei não serve para nós. Não, não é assim. A lei ela é boa, ela é precisa, porque ela nos mostra o pecado. Ali foi o começo de tudo. A lei nos mostrando o como nós pecamos, o defeito que nós temos, o que nós precisamos parar de fazer. A lei mostra. Só que assim, pra gente ter uma vida agora perdoada, nós precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém, irmãos? Eu não vou falar mais, porque já está dando já os 40 minutos quase, né? Então a gente vai estar encerrando. Para não ficar um vídeo comprido, poderíamos fazer com mais detalhes, mostrando mais, assim, por que cada versículo estava falando, mas aí ia ficar 1h30, 2 horas aí, e hoje não dá. Vamos lembrar que amanhã, sexta-feira, nós vamos ter lá na nossa igreja um evento cerimonial que em relação a minha mãe a receber uma placa de cidadã osasquense. Então a gente vai estar lá, você que está nos assistindo, se der ainda tempo de você ir na sexta-feira, hoje nós estamos no dia 4, né? Dia 4/8, e isso vai ser dia 5/8, sexta-feira, 19 horas. Ela vai receber essa placa. Então, se você puder estar com a gente lá na igreja nossa, vai lá que vai ser uma grande bênção nas nossas vidas e na sua também. Nós vamos ficar muito felizes e saber que vai ser na sua também. Tá bom? Então, é isso. Senhor nos abençoa, nos agracia, cada um de nós que assistimos, que estamos aqui, nos abençoa com a tua graça, com a tua proteção, com o teu amor, com a fé. Faça de nós pessoas conscientes e perseverantes. É o que nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Grande beijo para todos vocês que nos assistem, tá? Paz seja contigo.